ao 18. Filipenses 2, versos 15 ao 18. Nós, por assim dizer, encerraremos a carta hoje. É bom lembrar que sempre quando a gente diz encerramos, é porque o Senhor em outro momento terá outros irmãos para falar outras coisas que também serão importantes sobre a mesma carta. Amém? Por esse tempo, da nossa parte, vai estar encerrado, mas o Senhor tem sempre, né? Nós precisamos lembrar disso. E diferente de outros livros, a Bíblia tem sempre mais luz e verdade. Sempre. Amém? Irmãos, nós iremos encerrar esse ciclo de mensagens sobre Filipenses falando de um assunto que foi, como muita coisa no meio cristão, ele foi meio que tomado a palavra para um contexto errado e posso dizer muitas vezes até gerou heresias, como normalmente quando você tira uma palavra de um contexto bíblico, ele vai gerar problemas. Vamos ver o versículo, eu vou ler 3, mas nós vamos ficar basicamente no 17. Versículo 15. Para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Esse é o nosso primeiro versículo. O que nós queremos que os irmãos relembrem nesse versículo é que não há nunca houve, na verdade, e esse versículo deixa mais claro ainda, uma direção de Deus para que nós vivêssemos separados, exclusos, maometanos nas montanhas, ou construíssemos mosteiros, ou fizéssemos uma cidade de Deus, ou um bairro só de cristãos, e com certeza vai dar muito errado. Muito errado. Nunca foi aqui na Terra, aqui, plano de Deus, essa exclusão ou separação geográfica. Essa separação ela é espiritual. Amém? Vós não sois do mundo. Ponto. Mas nós compramos, vendemos, pagamos, temos água, luz, aluguel, votamos, alguns votam, alguns não votam, depende aí da cabeça de cada irmão. Nós estudamos, nós lidamos com o mundo, toda hora. E a palavra do Senhor no versículo 15 é que nós só temos que estar atentos a, no meio de uma geração perversa, permanecer sendo luz. Bom, não vamos nos esconder, até porque, pelo que disse o próprio irmão Sérgio aqui, eu peguei um pouquinho, se nós nos escondermos e nos abstermos, essa luz não será vista. É necessário nós estarmos no mundo, sendo percebidos, sendo vistos. E talvez é o nosso maior desafio. O foco dessas duas mensagens é o dia de Cristo. Nós vamos comparecer, e a gente falou no domingo passado, que de uma certa forma Paulo está preparado para isso, mas não perde a oportunidade de avisar os filipenses e a nós que nós também temos que estar preparados, porque todo mundo vai morrer. É uma palavra muito direta, sobre morte mesmo. Vocês vão morrer, eu vou, vocês vão. Agora, estejam preparados. Enquanto estão vivendo aqui, sejam luz em um mundo perverso. É correto dizer que da queda do homem até hoje, o dia de hoje, o mal só se multiplica, só aumenta, só cresce. A diversidade ou a maldade do homem vai crescer até aonde o Senhor Jesus disse. Assim como foram
nos dias de Noé, serão também nos últimos dias. Coisas absurdas ainda irão ocorrer. Nós sempre dizemos que nós não sabemos se é na nossa geração, se vai ser na geração dos nossos filhos. Não sei. Ninguém tem essa resposta e quem tentou dar mentiu. Todos os grupos que se reuniram, até alguns irmãos que nós respeitamos muito, que deram data, disseram momento, deram nomes, falharam, porque tão ricos nas escrituras, esqueceram que não se tem isso. Nós não sabemos. Não temos a menor possibilidade. Nós podemos ficar como espias, olhando para os sinais que o Senhor nos deu e atentos a eles. Alguns irmãos estarão mais atentos, eles olhando para o sinal e nós olhando para eles. Para a gente ver o que é que está se movimentando. Mas saber de fato, não temos. Mas a certeza que nos ficou na semana passada e por Paulo é que esse dia de Cristo chegará para todo mundo. E Paulo diz que enquanto não chega, enquanto esse dia ainda não vem, o nosso caminhar aqui precisa ser de luz, no meio a um mundo que está decaído, defasado, acabado. E aqui cabe mais uma reflexão para nós adiantarmos, irmãos. Sempre que você vê, ou se você conhecer alguém que está pensando, ou está cogitando em ir para o mundo, dar uma volta no mundo, ou está lá, é bom perguntar a essa pessoa o que é que tem lá. De tão bom que ele, conhecendo a luz, a igreja, o Senhor, o Espírito, a comunhão, ainda assim resolveu ir. Lá fora, a escuridão e as densas trevas, irmãos, só aumentam. A falta de respostas se multiplicam com uma velocidade absurda. As pessoas estão realmente, nós que convivemos e trabalhamos com pessoas, estão cada dia mais doentes e acabadas. Nós ainda temos o Senhor. Não há nada, irmãos. Não há nada. Não há nada que esse mundo possa me oferecer para que eu queira ir para lá. Espero que nossos filhos entendam isso. Espero. Precisa ser nossa oração. Oremos pelos irmãos que têm trabalhado aqui com os jovens, com as pessoas mais novas, que têm carne. Porque muitos de nós pais, às vezes, não têm dado conta. Isso não é tirando a nossa responsabilidade, nós temos a nossa e temos que assumir isso. Mas quão bom como a igreja também faz isso e que nós possamos estar orando. A geração cada vez mais só piora, e só piora, e só piora. E Paulo continua dando um conselho, que nós precisamos ser como luminares nesse mundo. Versículo 16 diz o seguinte: retendo a palavra da vida. É uma sequência que, se você pegar os três textos, nos parece meio que óbvia. Porque alguém poderia perguntar, Paulo, mas como ser um luminar nesse mundo? Como? Um mundo que muitos irmãos já consideram não deixar nem seus filhos ir para a escola. Tão ruim que o mundo é. Um mundo que muitos irmãos já nem consideram filhos ir para a faculdade. Tão promíscua em algumas faculdades. E aqui eu não estou fazendo juízo de valores se sim ou se não, tá, irmãos? Estou dizendo que alguns consideram. Um mundo que está cada vez mais apodrecendo, porque não há informação do lado de lá. Irmãos, nós temos que agradecer muito ao Senhor. Porque entre nós, e quando eu digo entre nós, não somente nós, mas no corpo de Cristo, ainda há ensino das Escrituras.
ainda se trabalha com verdades. Né? A minha filha, a Débora, acabou de voltar. Você não sabe como a cabeça da Débora está. Totalmente desnorteada da vida. Porque leu de tudo, ouviu de tudo que eu disse que não lesse e que não ouvisse. E agora, para desintoxicar, para sair, ainda bem que eu soube, irmão de Salvador ligado, dizendo que ela está ligando para lá, está conversando com eles, está ouvindo a palavra e tal, deixa lá. Mas está com a mente totalmente bagunçada, sem saber mais se tem verdade nem se não tem, sabe? Não consegue firmar o pé, porque para ela não existe nada de certo, tudo é relativo, tudo é qualquer coisa. E nós oramos para que os jovens e as crianças que estão aqui ouçam os seus pais e não cheguem lá. Porque bagunça. E aqui Paulo está dando mais um conselho. Essas pessoas que serão luzes no meio de uma geração perversa, elas retêm a palavra. A palavra. E aqui de novo eu quero dar um conselho para os mais jovens. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, é muito bom outras literaturas, eu gosto muito de livros. A gente incentiva a comprar, tudo bem, mas leiam a Bíblia quantas vezes vocês puderem ler. É ela que retém todos, já disse o irmão na história da igreja, todos os melhores livros já escritos sobre a Bíblia ainda são cisternas. Poço é as Escrituras. Pode ser o irmão mais santo que já pisou nessa terra. Aquele livro escrito ainda é algo que ele tirou de lá e percebeu. Mas a Bíblia não é. A Bíblia é o Espírito Santo falando conosco. Nós não podemos se apartar da Bíblia. Ela é única, não há erro. Não há problema, não há dúvida. Se alguém chegar com você com a menor palavra de que a Bíblia tem um erro, tem um problema, tem uma vírgula errada, tem uma discrepância, tem uma confusão, saia de perto dessa pessoa. Saia, não escute. Ela não serve para ser nem seu amigo. Porque ela já está bagunçada. Não perca seu tempo. Todas as pessoas que começaram com essa conversa, se não buscaram ajuda, se perderam. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso não entender, eu posso ter complicações de algumas coisas, eu posso até olhar e dizer assim, será, mas ela vai, sempre será a palavra. Ponto final. Não abra parênteses para isso, irmãos, que nós teremos problema. Por isso que Paulo disse, se nós queremos ser luminares, retenham a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ele diz da própria pessoa, eu tenha motivo de me orgulhar do fato que não trabalhei em vão. Paulo está dizendo, olha, vocês retenham a palavra. Irmãos, Paulo está falando de que palavra? Paulo está falando do Antigo Testamento, da Torá. De livros bem complicados de ser compreendido. Mas aqueles irmãos tinham que reter aquilo ali. Guardem o que está escrito. E aí vocês serão iluminados. Aí no dia de Cristo eu vou me orgulhar que vocês guardaram a palavra. Tudo, irmãos, tudo mais pode ser um dia tirado de nós. Mas o que não vai ser tirado é aquilo que o Senhor nos deu. Amém? Verso 17. Será, digamos assim, um texto que nós vamos mais trabalhar hoje. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício. Derramado como libação sobre o sacrifício. Se nós pudéssemos dar um nome para a mensagem de hoje, se for temática, seria esse. Para o dia de Cristo, nós temos que viver uma vida derramados como libação sobre o sacrifício. É esse o que nós vamos tentar desenvolver um pouquinho. O que é que Paulo está falando? Paulo aconselha esses irmãos dizendo que ele mesmo está tranquilo porque a vida dele é derramada como libação sobre o sacrifício.
Aqui nós temos dois fundamentos. O primeiro, eu vou passar de forma rápida, porque daqui a pouco outro irmão vai falar com encargo talvez maior do que o meu. O primeiro que Paulo deixa muito claro, e eles precisam lembrar, é o sacrifício. Não há outra, irmãos, não há outra verdade, não há verdade maior, mais profunda, mais teológica, mais necessária. Eu tinha muita confusão com alguns irmãos do seminário de teologia. Tinha alguns que eu perdia muito a paciência, porque eram irmãos que não sabiam o básico de redenção, regeneração, aí ficavam querendo saber de sexo dos anjos, de Gênesis 6, de não sei o quê, casou com quem, morreu com quem, e o Caim. Eu disse, meu irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Não que essas coisas não tenham seu lugar, tá ali, quer tirar uma dúvida e tal, beleza, mas não é isso que vai me fazer caminhar. O que vai me fazer caminhar é compreender o sacrifício. O próprio Pedro disse, nós lemos semana passada, que Paulo pregava e escrevia coisas de muito difícil interpretação. Mas Pedro disse, creiam nele, o homem é de Deus. Entendam, ele é bom. Mas Paulo, nos últimos dias da sua vida, não está preocupado em ensinar para os irmãos estrelas, cometas. Não, ele está preocupado que os irmãos creiam que eles precisam ter uma vida de libação em cima do sacrifício. Irmãos, é a teologia mais básica e elementar e a única que nos dá força e fortaleza e fundamento. É o sacrifício de Cristo. Você pode falar de qualquer outra. Você pode tentar estudar qualquer outra. Se você não tem base no sacrifício, na vida, na obra, naquilo que o Senhor fez, o resto não vale nada. O resto é penduricário. E então, a primeira coisa que nós temos, e já temos certeza dela, é que o sacrifício de Cristo... Paulo está na prisão por quê? Porque defendeu o sacrifício de Cristo. Paulo está na prisão por quê? Porque Paulo diz que um homem chamado Jesus caminhou sobre essa terra, é filho de Deus, morreu, ressuscitou, apareceu para ele e ia voltar. A prisão de Paulo está em cima disso, em não tirar uma vírgula disso. O Senhor Jesus morreu para me dar salvação. A carta aos Romanos é para dizer que tudo que ele fez foi bem feito. Mas agora existe algo mais alto. O Senhor Jesus, o sacrifício. A carta aos Gálatas é para ajudar os Gálatas. O escritor de Hebreus é para ajudar os hebreus também com essa teologia do sacrifício. Entendam que um momento no século IV para o século V, o imperador disse assim, nós vamos acabar com os cristãos de uma forma muito fácil. Nós só precisamos provar duas coisas, que Paulo não se converteu e que Jesus não ressuscitou. Século V, nós estamos no 21. Nunca provaram nenhuma coisa, nem outra. Por quê? Porque Paulo se converteu e Jesus ressuscitou. Amém? Não há. Se nós derrubarmos esses dois pilares, não terão cristãos. Nunca conseguiram. Nunca conseguiram entrar na mente das pessoas e provar que ele não ressuscitou. Porque o ateu, por mais, irmãos, que ele queira, o ateu, por mais que ele consiga discutir com você no campo filosófico, na escrita, que ele fale de Septuaginta, que a transição de uma língua para outra tem problema, ele pode inventar o que ele inventar. Vai chegar um momento que ele vai falar naquilo que é intrínseco a você. Vai chegar um momento que você vai ter que olhar para ele e dizer assim, mas por que esse homem era drogado, alcoólatra, não valia nada e hoje é um pai de família? O que foi que houve com ele? Nunca frequentou lá. Nunca foi lá nos narcóticos. E é uma outra pessoa. O que foi que houve? Deram choque nele. Bateram nele, forçaram ele a ser outra pessoa. Não, ele nasceu de novo. Não há explicação. Ele vai ter que... Aí eles olham e dizem, eu não posso tocar em algo que é íntimo seu. Pronto.
Não há como duvidar de uma conversão genuína. Não há como duvidar daquilo que Deus fez em uma pessoa. Não há como eles irem contra um fato que está na frente deles. O que foi que houve com esse homem? Existem irmãos que, se você colocar na frente de um ateu, o que foi que houve com esse homem? É o que Paulo disse. Paulo tinha tudo. Eu queria que as pessoas olhavam para Paulo e diziam, mas como esse homem, com tanta coisa, pode se prestar a isso? A apanhar na cara, a ser esbofeteado, ser preso. Um homem que é cidadão romano. Um homem que é riquíssimo. Como alguém se presta a isso? Somente alguém que nasceu de novo. Só isso. Aí esse Paulo, ele usando o Antigo Testamento, ele usa essa palavra libação. Derramados como libação. Antes de chegar na palavra libação, eu falei que nós íamos falar de derramados. Final dos anos 90 para 2000 e alguma coisa, esse derramados que espalhou-se em alguns louvores aí, ficou meio maculado. Esse derramar da extravagância, vamos extravasar, né? E teve gente andando de 4 patas, que nem leoa, leão, e foi um negócio sério aí no meio gospel. Final de 90, nos 2000, que era para falar do derramar. Só para os irmãos perceberem o quanto as pessoas podem ter capacidade de pegar algo bíblico genuíno e gospelizar. Derramar é bíblico, claro que é. E Paulo está dizendo que ele foi derramado como libação, que ele está sendo derramado como libação e que ele vai ser derramado como libação. Libação nós temos lá atrás, eu não vou ler o texto, Êxodo 29, depois você dá uma olhada. Êxodo 29, nós temos um texto. O que é o processo de libação? Todos os dias o sacerdote tinha aqueles sacrifícios, que era sacrifício contínuo. Era um animal de manhã e um de tarde. Um de manhã e um de tarde. Todo dia. Todo dia tinha que sacrificar um animal. Um pela manhã e um pela tarde. Mas não somente isso. Além do sacrifício, que já apontava para Cristo, tinha que fazer o processo de libação. Eles pegavam 2 bandejas de bronze, bacia, na verdade. Em uma bacia colocavam um líquido e na outra bacia colocavam outro líquido. Aí está lá o altar, o animal ou a oferta queimada, não importa. Podia ser o animal que foi sacrificado ou podia ter sido uma oferta queimada. Era derramado sobre essa oferta os líquidos de libação para fechar aquela oferta ao Senhor. Muitos, numa bacia, na maioria das vezes, a bacia tinha azeite e a outra tinha vinho. Vez ou outra, em 1 Samuel tem um momento em que não tinha, eles usavam água. Mas tinha que ser algo assim, que exigisse muito sacrifício e não fosse barato. Não era qualquer azeite que ia botar ali. Assim como não era qualquer animal, não era qualquer azeite. O texto de Êxodo e também o de Números coloca que tinha que ser azeite batido. Azeite batido é o azeite retirado a primeira vez. É o mais puro. E normalmente não era pisado, ele era prensado para que ele mesmo jorrasse o seu azeite. Tinha que ser o mais puro, o mais limpo, o mais próximo ali daquela semente ou daquele fruto, como a gente tentar chamar. Então era uma bacia de azeite e uma bacia de vinho. 2 bacias derramavam. Paulo está olhando para isso. Paulo está dizendo, olha, sobre o sacrifício de Cristo, que já morreu, que deu sua vida, a minha vida agora é colocada como libação. O que nós queremos lembrar hoje é que o sacrifício está posto. Amém? Todo o nosso serviço, toda a nossa vida caminha sobre esse sacrifício. Tudo que eu fizer, tudo que você fizer, a rota, o caminho é o sacrifício que Cristo já fez. Mas resta a nós alguns serviços, a vida entregue. E o que Paulo está falando, irmãos, é o nível de vida que alguns vão querer, outros não.
que Paulo está dando para eles, ó, no dia de Cristo, vocês podem escolher esse caminho. O versículo que vem a seguir é que ele diz, olha, eu estou fazendo isso para ver se eu experimento a ressurreição de Cristo. De alguma forma, assim como o Senhor se derramou, eu quero me derramar. Então, esse derramar sobre libação vai ser uma decisão minha ou sua. Muitos irmãos irão, de fato, se derramar como libação ao Senhor. Outros viverão sua vida normal. Nós não estamos aqui, o texto não está colocando peso sobre ninguém. Paulo está dizendo, olhando para a minha vida, o Senhor está me oferecendo como oferta de libação sobre o sacrifício. O azeite é muito simples. O azeite apresenta para nós a pureza e o sofrimento. Procurei nos 3 ou 4 comentaristas outro caminho, mas não, todo mundo diz, não, na libação o azeite é isso, é o homem que foi batido, moído, prensado. E o que foi extraído dele foi a vida. O azeite puro. É essa libação que o Senhor espera. É esse irmão que no dia de Cristo estará mais feliz do que eu. É aquele que sobre o sacrifício foi derramado como libação, como azeite, batido, prensado. Mas o que Deus extraiu dele foi pureza. Tem um comentarista, inclusive nós recebemos ele em Salvador um tempo, se o nome dele agora. Ele até dá livros aí, ele não vende, eu vou lembrar o nome do irmão. Ele sempre dizia que para nós podermos ser essa oferta, no livro ele coloca lá, para nós sermos essa oferta de libação muito pura, é necessário um processo doloroso. São essas verdades, irmãos, que nós temos que absorver, porque muitas vezes, quando nós estamos em lutas e provas e apertos do Senhor, nós podemos compreender que o Senhor está nos purificando, nos ajustando, nos tornando esse azeite mais puro. Esse azeite que ele vai derramar sobre o sacrifício e vai se agradar. E vai achar agradável as suas narinas. O azeite e o vinho. O vinho tem tudo a ver com a carta. Que o vinho, em primeira instância, o próprio Senhor o fechou como simbologia do seu próprio sangue. Mas o vinho também aponta para a alegria, que é um dos momentos dessa carta. Então, essa oferta de libação que o nosso amado irmão Paulo está se referindo, é que ele mesmo prensado e moído, o que o Senhor tem extraído dele é uma vida santa, é uma vida pura. Irmãos, nós vamos daqui a pouco ler outro texto. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu acho que eu falo tanto que é para que eu lembre. O importante não é como, o mais importante, digamos assim, não é como começamos a nossa vida cristã, mas é como ela vai terminar. Não importa se até ontem você foi um crente medíocre, horrível, nunca leu sua Bíblia, acabado, está aqui só fingindo, enganando todo mundo, menos a Deus. Está aqui só por estar, não importa se até hoje a sua vida foi essa, hipócrita, miserável, está nem aí para lá, não importa. O que importa é que se hoje você reter a palavra da vida, no dia de Cristo você vai ter algo dele. Irmãos, o Senhor está aí. Agora, você não pode levar a sua vida de hipocrisia toda hora. Aí vai pagar suas penas. Mas o Senhor todo compartilhar, aliás, todo dia que o sol nasce e ele não veio ainda, o Espírito está dizendo para mim e para você, retenha a palavra da vida. O Senhor está aí. O Senhor quer que você, assim como Paulo não tem mérito nenhum na sua própria vida, a não ser ter ouvido
aquilo que foi dito no caminho para Damasco e não ter esquecido mais. Deixou-se derramar. Vamos entender melhor essa fala do Paulo? Abrindo aqui em Salmo 42, verso 4. Só para nós entendermos um pouco desse derramar. Salmos 42, verso 4. Salmo 42, verso 4. Derrame a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissões à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidões em festa. Tem vários textos aqui que eu ia ler, mas depois você pode ler com mais calma, onde esse derramar, que lá no Antigo Testamento era físico, azeite batido, uva espremida, 2 bacias em cima do sacrifício. Durante o caminhar do Antigo Testamento até chegar no Novo, isso vai se transformando em algo espiritual. Derramar a sua vida. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Derramar a minha vida sobre o altar. Vou me derramar perante o Senhor. Vou buscar o Senhor de uma forma agora que nunca eu tinha buscado antes. É nesse aspecto que nós queremos que hoje você entenda que no dia de Cristo nós queremos ser achados assim. O Senhor olhar para nós e ver que a nossa vida, irmãos, e aqui eu não posso fazer medidas de derramar porque ela não existe. Eu sei de uma medida, a do Espírito. O Espírito está aqui. Essa eu posso garantir. O Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne. Amém? O Espírito foi derramado. Agora, qual é a medida de Cristo para o seu derramar? Eu não sei. Tanto no grego, como no latim, como no português, eu fui olhar se havia alguma diferença. O derramar tem a ver com isso, com extravasar mesmo. Sabe, como é algo que é além da sua... É algo que é sacrificial. Não é o normal mesmo, não. O derramar-se para Deus é ir além daquilo que você mesmo, muitas vezes, que todos aqui, já, de alguma forma, já se derramaram para o Senhor. Naquele momento que você se dar um pouco mais na luta, sabe? Você só orava meia hora ou 1 hora, mas naquele momento de dor, você passou a noite de joelho. Se derramou ao Senhor. E o Senhor veio em seu auxílio. Há momentos que o Senhor nos leva a isso. Abra sua Bíblia em Tito. Tem um texto que eu não tinha colocado, mas Tito, capítulo 3. Tito 3, versículo 5. Versículo, carta de Paulo a Tito, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Diz o seguinte: não por méritos de ato de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito, que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, esse derramar do Espírito já foi feito. Esse derramar do Senhor sobre nós já foi feito. O Senhor apenas busca que isso seja percebido. Porque entenda, você foi cheio do Espírito. Você recebeu do Senhor o Espírito Santo. O Espírito está necessitando transbordar. Irmãos, acredito que a maioria de vocês já teve essa experiência de derramar do Senhor. No choro, nas manifestações espirituais, na comunhão.
É esse ponto que o Senhor está buscando. 2 Timóteo, capítulo 6. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, vai ser 2,6, ou é 3,6? 4,6. 2 Timóteo 4,6. O texto de 2 Timóteo, ele está diretamente ligado com essa carta que nós estamos lendo. Os últimos dias de Paulo. Ele explica melhor aqui a Timóteo o que é se derramar, para que nós compreendamos um pouco mais. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, a certeza que nós temos que ter hoje, eu não sei se você a tem, e eu não quero que você compare a sua vida com a de ninguém. Esqueça as pessoas, o irmão lá, a irmã, não, é a sua, é a minha. Ao olhar para a vida de Paulo, o pedido de Paulo aos Filipenses é dizer, olha, eu estou sendo derramado como libação ao Senhor. A Timóteo, na segunda carta, que é uma carta bem íntima, ele diz, quanto a mim já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. E no versículo 7 em diante, o que o Paulo faz é uma reflexão. Muitas vezes, a nossa reflexão, ela só é feita aqui no Partir do Pão. Eu acho que com certeza, se nós não tomarmos cuidado, um dos únicos momentos que nós somos chamados à reflexão é na mesa do Partir do Pão. Se nós não tomarmos cuidado. Se nós não estivermos atentos ao Senhor. O Partir do Pão nos chama à reflexão. Epa, espera aí. Sacrifício está posto. Eu fiz. Está tudo certo. O Espírito foi derramado. A sua vida está cheia. Mas cuidado. Não há mais inferno para você, não há mais condenação eterna, não. De jeito nenhum. Mas sobre este sacrifício só será aceito ofertas de libação. Vida correta, alegria no Espírito. É isso que Paulo está dizendo. A minha vida está aí, foi batida, moída, rasgada, fui chamado de ladrão, mas não provaram. Escarneceram do Paulo, disseram que ele levava a mulher, tudo. Irmão, quando você detalha a vida do Paulo, fizeram de tudo com aquele homem. Coisa que nós nem imaginamos. Mas no final da vida, ele pode olhar e diz, sobre este sacrifício, eu estou sendo colocado como libação ao Senhor. Amém? Irmãos, o que Paulo pede é que se nós aguardamos o dia do Senhor para hoje, se nós aguardamos o dia de Cristo para qualquer momento ele resolver as coisas, nós temos que ter essa reflexão diária. O sacrifício era morto de manhã o animal e no final da tarde. Por quê? Porque é todo dia. Eram 14 animais por semana, 60 animais no mês. E haja animal, 360 vezes 2, 740 no ano. Quase 800 animais, todo dia tem que sacrificar. Um de manhã e um de noite, um de manhã e um de noite. E oferta de libação, para que aquele povo fosse de alguma forma os pecados ali aplacados. Mas nós não, irmãos. O nosso foi feito uma vez só. Amém? Amém? Nós estamos numa geração mais alta. O escritor aos Hebreus disse que se o sangue de bodes e bezerros poderiam de alguma forma aplacar pecados, o sangue de Jesus muito mais. Amém? Muito mais. Amém. Mas eu preciso olhar para isso. E o pedido de Paulo a Timóteo, jovem, amigo, meu filho,
Deixa eu te dar um testemunho do final da minha vida. Versículo 7. Combati um bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Amém? Irmãos, esse tem que ser o nosso desejo. Fazer essa reflexão. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Amém? O quanto você ama ver o Senhor. Irmãos, a nossa vida, ela só terá sentido cristão se nós olharmos para esse alvo que Paulo tinha. A nossa vida, ela vai ser derramada de alguma forma. O Senhor está trabalhando em nós, com certeza. O Senhor está extraindo de nós o melhor. Mas o Senhor precisa que nós façamos uma breve reflexão. O quanto amamos o Senhor? O quanto amamos a sua vida? É isso que nos fará ser esse azeite puro. Nos guardar para o Senhor. Voltemos lá para encerrarmos. Não queremos tomar muito mais tempo. Mateus 26. Depois nós encerramos com Filipenses. Mateus 26, verso 6. Mateus 26, verso 6. Nós temos a parábola que os irmãos já conhecem de muito tempo. E nesse momento de Mateus 26, verso 6, parábola não, desculpe, o fato. Nós temos o derramar do azeite em Jesus. Eu coloquei esse texto aqui porque um dos irmãos, o chamado Mark David, ele faz um comentário dizendo o seguinte: se você for incentivado a ter uma vida derramada na presença do Senhor, muitas vezes você vai ser acusado, acuado. Aqui tem dois casos, eu só vou ler um. 1 Samuel 1,10 é da Ana, quando ela ora, se rasga ao Senhor e chora, e depois o Senhor vê o coração dela. Ela se derrama ao Senhor. Depois você dá uma olhada no texto, 1 Samuel capítulo 1, verso 10 ao 14. Para nós não esticarmos aqui, vamos ficar com o de Mateus, que é o mais conhecido. Mas 1 Samuel 1, 10 ao 14, tem da Ana, que ela se derrama ali perante o Senhor, e o Senhor a ouve. Mas o gesto dela é meio extravagante. O Davi, quando começou a bater tambor, sapatear, o povo começou a dizer: o que é isso aí? Esse irmão diz uma coisa que eu resolvi dizer aqui hoje à noite. Muitas vezes, alguns irmãos, quando resolvem se dar para o Senhor, sabe, nada mais importa do que o Senhor. Às vezes, outros irmãos botam a mão no ombro e dizem: para aí, não precisa disso não. E a cara vai ficar doida. Vai, que é isso? E eu não estou falando aqui, irmão, de maluquice, de abandonar a família e viajar. Estou falando de coisas absurdas, não. Estou falando de coisas, por exemplo, eu lembro que lá atrás, eu lembrei hoje à tarde,
lá atrás mesmo, 1993, 94, por 93, 94, época da Copa, né? Eu já era cristão em 93. Eu lembro que eu tinha um bom costume de botar 2, 3 Bíblias na mesa e ficava lendo e tal, querendo aprender as escrituras, e um dia 2 irmãos foram lá, aí disseram assim, irmão, eu até entendo o que eles queriam dizer, tem que buscar os 12, irmão, esse negócio de ler, isso vai deixar tu doido. Eu conheço um irmão que leu demais, ó, ficou maluco aí no meio da rua. Eu tinha o quê? Pouco, eu tinha nem um ano de cristão, quando eles saíram eu fiquei dizendo, meu Deus, eu vou ficar doido, será? Me deixa, ele sei quantos anos de fé, bota a mão no meu umbigo, eu vou ficar doido. Quando ele saiu, e o Paulinho, que é meu pai na fé, chegou, de Paulinho, o irmão disse que se eu começar a ler demais, eu vou ficar doido. O Paulinho disse, vai que fica, eu disse, doido. Sabe? Não, irmão. Falando de maluquices, não. A pessoa, se a minha experiência, se eu não tivesse me dado para o Senhor o tempo que eu me dei quando eu era jovem, eu estaria grandemente arrependido. Porque hoje eu não tenho esse tempo. Tento, mas não tem. Acabou. Não tem. O dia só tem 24 horas. Eu tento fazer o máximo com esses 24 horas. E não tem tempo para ler como eu queria, para estudar. Não tem. Não tem esse tempo. Acabou. Então nós precisamos, se você pode, no seu momento, na sua meia hora, nos seus 40 minutos, irmãos, é derramar-se para o Senhor. Em oração, em jejum, em busca ao Senhor, derramar-se, mesmo que isso provoque em alguns irmãos dizer que isso é maluquice. Que isso não precisa disso tudo, porque a maioria das vezes daqueles que dizem isso é porque não querem fazer nada. A vida aí, pronto. O derramar no Senhor pelo Espírito é necessário para que tenhamos vida santa. No Senhor, irmãos. Não é fora do Senhor. E aqui em Mateus 26, nós passamos por isso. A mulher derrama lá o azeite, as pessoas reclamam e diz que aquilo ali é muito caro. Poderia ser dar aos pobres, ó, a conversa. Não, sempre dá para os pobres. Faz outra coisa com isso aí. E o Senhor repreende e diz, não, o que ela fez não somente é bem feito, como aonde esse evangelho for pregado, vai ser lembrado o que ela fez. E ainda hoje é lembrado. Porque quem disse foi Jesus. Amém? Ainda hoje é lembrado. E voltamos lá para Filipenses 2, 16 e 17. E lá, irmãos, nós encerramos. Apenas com a leitura do próprio texto. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício. Eu fiz questão de grifar essa palavra, porque tem uma tradução que não colocou esse sobre o sacrifício. Ficou errada a tradução. Mas a maioria está correta. Porque é um derramar sobre o sacrifício. Precisa ser assim. O lastro é o sacrifício. A vida de Paulo sendo derramada de nada vale se não for sobre o sacrifício. Algumas pessoas têm feito extravagâncias, não é sobre o sacrifício. Tem que ser sobre ele. E o serviço da vossa fé. Alegro-me e me congratulo com todos. E também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, que o Senhor, nesse tempo que nós tivemos aqui com Filipenses, Ele tenha nos animado a concluir o que resta na carreira de cada um de nós, que nós não sabemos quanto tempo é, com alegria e com fé, confiando no Senhor. Se Paulo, estando como estava, conseguiu guardar a fé, combater um bom combate, nós também vamos conseguir. Amém? Oremos. Jesus, te agradecemos. Nós
Não queremos dizer nada que o Senhor não quer que seja dito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor continue nos dando luz na palavra, no texto, nas escrituras. Oramos para que o Senhor gere vida em cada um de nós. Oramos para que o Senhor continue com aquele irmão que domingo que vem estará dando continuidade às escrituras. Seja com o nosso irmão também, dando graça e falando no nosso coração. E hoje ainda esteja conosco aqui na reunião. Em nome de Jesus. Amém.